Ela achou que o fundo do poço era o parto, mas ele cavou mais fundo. Enquanto ela segurava a filha pela primeira vez, ele entregou o divórcio, com uma assinatura e um sorriso frio. Você nunca foi suficiente, ele disse. Mas o que ele não sabia é que naquele instante, entre dor e silêncio, ela renasceu. Porque algumas mulheres só descobrem quem são quando perdem tudo o que as mantinha presas. O relógio marcava 04h37 da manhã, quando o choro de Ana Beatriz rompeu o silêncio branco da suíte 502. Clara ainda estava zonza da anestesia. A barriga ardia e os braços tremiam, mas nada disso importava. Ela só conseguia olhar para aquele rostinho miúdo, de pele morna e olhos semicerrados. Era o momento mais vulnerável e mais sagrado da sua vida. Mas ele não pensava assim. Rodrigo entrou no quarto como se estivesse indo resolver um contrato, não visitar a esposa. Vestia um blazer azul marinho, cabelos perfeitamente alinhados, olhar seco. Clara, a gente precisa conversar. Ela levantou os olhos, cansados, mas esperançosos. Vem ver a Bia, ela acabou de mamar. Ele ignorou. Sentou-se na poltrona ao lado da cama e puxou um envelope de couro preto. Assinava Rodrigo G. Barreto no canto. Não quero mais continuar com você. Assinei tudo. Faltam só suas partes. Clara não entendeu de imediato. Ainda estava entre a euforia hormonal e o efeito da morfina. Mas quando ele falou divórcio, o corpo dela paralisou. Você tá terminando comigo agora? Ela apertou a filha contra o peito. Rodrigo, nossa filha nasceu faz 6 horas. Ele levantou. Justamente, hora de começar uma nova fase. Foi quando ele completou, quase casualmente. Lorena está grávida. Vamos nos casar no mês que vem. A frase bateu em Clara como um soco gelado. Lorena, a consultora de imagem da empresa. Rodrigo já estava de costas indo embora. Mas antes de sair, disse sem olhar para trás. Você vai dar conta. Ou não. Mas isso já não é mais problema meu. Clara Azevedo tinha 41 anos e um passado brilhante que parecia não pertencer mais a ela. Arquiteta premiada antes dos 30, largou os projetos, os prêmios e os concursos internacionais quando Rodrigo pediu mais presença e menos agenda. Você já venceu o suficiente, ele dizia, como quem fecha uma porta com um elogio. Durante anos, ela se convenceu de que fazia sentido, que havia trocado sucesso por amor. Mas agora, deitada numa cama de hospital com pontos que ainda latejavam e o coração em ruínas, percebia que só havia trocado liberdade por dependência. Rodrigo, por outro lado, era o que chamavam de homem feito, sócio de uma das maiores incorporadoras de São Paulo, colunável, esportivo, articulado. Sabia sorrir para os jornais e mandar recados cortantes entre um expresso e outro. Já Lorena Paiva era a moldura perfeita para a nova fase de Rodrigo. Influencer de estilo minimalista, falava em propósito, jejum de dopamina e arquitetura emocional, apesar de nunca ter pisado em um canteiro de obras. Nos bastidores da empresa, muitos sabiam do caso, mas todos calaram. Porque Rodrigo era o tipo de homem que sabia tornar insustentável a vida de quem se metesse nos seus assuntos. Clara havia passado anos sendo a esposa perfeita. Reformava apartamentos, organizava eventos, administrava as obras da casa, sem receber crédito por nada. Enquanto isso, Lorena ganhava elogios por apresentar boas ideias no Instagram e trazer leveza à imagem da empresa. Clara, mesmo sem saber, já estava fora da história fazia tempo. O parto foi só o ponto final de um capítulo que Rodrigo já tinha reescrito sem ela. Era meio-dia quando Lorena entrou no quarto da maternidade. Usava um vestido de linho branco e batom terracota. O salto batia firme no piso encerado, como se aquele chão já fosse dela. Oi, Clara, disse com uma calma ensaiada. Parabéns pela bebê. Clara não respondeu. Apenas apertou Ana Beatriz contra o peito, como se a filha fosse escudo. Rodrigo veio atrás, segurando um smoothie detox. Ela quis subir. Achei que...
Não faria mal. Lorena, o que você está fazendo aqui? Clara perguntou, com a voz quebrada de incredulidade. Queria ver a irmãzinha da nossa filha. Vamos chamar de Maia. Lorena acariciou a barriga saliente de 3 meses com ternura performática. Você está brincando comigo? Clara murmurou. Rodrigo se aproximou da janela como quem quer evitar o conflito. Clara, vamos tentar manter as coisas civilizadas. As duas são mães agora. Não precisa transformar isso em um drama. Você me largou no dia do parto, Rodrigo. Trouxe sua amante aqui menos de 24 horas depois da nossa filha nascer e me pede calma? Lorena sentou na poltrona. Olha, Clara, a gente entende que é difícil, mas o amor simplesmente acontece. A palavra amor veio com gosto de veneno. Foi ali que Clara percebeu. Eles não estavam arrependidos nem constrangidos. Estavam apenas se certificando de que ela entendesse seu novo lugar. Rodrigo ainda deixou um envelope sobre a mesa, antes de sair. R$ 500 por mês de pensão e 2 meses para desocupar o apartamento. Clara não chorou, mas algo dentro dela acordou. 2 dias depois da alta médica, Clara parou em frente ao edifício onde morou por 8 anos. A mesma portaria onde ela recebia flores no aniversário, agora a olhava com estranheza. Boa tarde, dona Clara. O senhor Rodrigo avisou que a senhora viria buscar umas coisas. Ela apenas assentiu. Subiu com Ana Beatriz nos braços e um vazio no peito. O apartamento já não era seu. As fotos haviam sumido. Os quadros que ela escolheu com cuidado, trocados por arte minimalista e plantas secas. No closet, metade das roupas havia desaparecido. A outra metade estava dobrada em malas pretas com uma etiqueta: Clara. Na cozinha, Lorena sorria enquanto organizava potes de vidro. Espero que não se incomode. Já pedi para trocar os filtros do ar-condicionado. Bia vai precisar de um ambiente saudável, né? Clara respirou fundo. Esse era o quarto da Bia, disse, apontando para o antigo escritório transformado em depósito. Agora vai ser o quartinho da Maia. Mas relaxa, a gente ainda vai pensar num espaço para Ana. Em outro lugar. Você não tem o direito de me tirar daqui assim. Lorena deu um passo com voz mansa. Rodrigo disse que você não tem para onde ir. Então, um conselho? Assina logo os papéis. Aceita os R$ 500 e começa de novo. Clara sentiu a garganta fechar. Tinha uma filha de 2 dias, uma cesárea mal cicatrizada e o coração em cacos, mas naquele momento não chorou. Desceu com a bebê nos braços, entrou no táxi e disse apenas: Rua das Acácias 317, Bloco A. Era o endereço de Denise, amiga de faculdade que ela havia se afastado por insistência do próprio Rodrigo. A porta se abriu em silêncio. Denise a abraçou com força. Você está em pedaços, disse. Sim, mas ainda estou de pé. Você já teve que segurar o próprio mundo desabando, só para não deixar alguém perceber que você estava fraca? Se essa cena te deu um nó na garganta também, escreve um sim nos comentários. Só para Clara saber que ela não está sozinha nessa luta. O primeiro mês foi um mergulho escuro. Clara acordava no sofá-cama da sala de Denise, com a filha chorando ao lado e a cabeça pesada de dúvidas. A cicatriz da cesárea ainda doía, mas não tanto quanto as palavras que Rodrigo havia deixado para trás. Você nunca foi suficiente, ecoava como um sussurro venenoso. Denise, com sua voz firme e café passado na hora, foi costurando pequenos pontos de dignidade no cotidiano. Clara, você ainda é arquiteta. Só esqueceu disso por um tempo. Foi ela quem trouxe a proposta, quase como quem testa uma faísca. Tenho uma cliente em Pinheiros querendo reformar um sobrado antigo, pequeno, mas ela precisa de alguém que entenda de estrutura e aproveitamento de luz. Vai lá conversar com ela. Clara hesitou. Estava sem roupas adequadas, sem currículo atualizado, sem autoestima. Mas foi. Com a bebê num sling e os olhos cansados, ela falou com firmeza sobre pilares, ventilação cruzada e tijolos de demolição.
A cliente ouviu, sorriu e disse: "Quando pode começar?" Naquela noite, Clara não dormiu. Desenhou na mesa da sala, com o lápis emprestado da filha de Denise. O traço ainda estava firme. A mente ainda sabia o caminho. Sem que ninguém visse, ela começou a reconstruir. Um projeto aqui, outro ali. Pequenos, discretos, mas pagos com reconhecimento. Enquanto Lorena postava vídeos da gestação em mansões de vidro, Clara trabalhava no silêncio de cafés, escutando podcast de arquitetura e devolvendo dignidade para ambientes esquecidos. Ninguém sabia, mas ela estava voltando. Não com escândalo, com consistência. E quando um antigo cliente da época de Rodrigo viu seus croquis no Instagram de Denise, chamou-a para um projeto maior. A reforma estrutural de um prédio comercial nos Jardins. Era um salto, um daqueles que exigem coragem e raiva bem canalizada. Clara aceitou. Na reunião, ao apresentar a primeira proposta, ouviu: "Seu nome me soa familiar." Ela apenas sorriu. "Talvez do passado, mas hoje eu sou outra." Era uma tarde abafada de novembro, quando Clara entrou no hall de um centro de convenções em Moema. O evento era exclusivo para investidores e construtoras, e ela, pela primeira vez em anos, voltava a circular em meio a nomes que já haviam aplaudido Rodrigo. Mas dessa vez, não como acompanhante. Estava ali como arquiteta responsável pelo projeto mais elogiado da última rodada, a reforma sustentável do edifício Camargo. Vestia um blazer simples, prendeu o cabelo num coque baixo. Segura, limpa, precisa. Estava conversando com um grupo de engenheiros quando ouviu a voz. "Clara!" Virou devagar. Rodrigo estava ali, mesmo sorriso ensaiado, mas com olheiras que não combinavam com a postura de sempre. Vestia terno caro, mas os ombros pareciam pesados. "Você aqui?" ele perguntou. "Você não tinha desistido disso tudo?" Clara manteve a compostura. "Você que acreditou nisso." E estendeu um cartão de visita. Clara Azevedo. Arquitetura regenerativa. Sócia-diretora. Rodrigo leu em silêncio. Depois olhou ao redor, percebendo que ela não estava sozinha nem tentando provar nada. "Você está bem diferente." "Sim. Finalmente voltei a ser eu." Ele hesitou, como se quisesse dizer algo além. Mas a organizadora do evento os interrompeu. "Clara, sua apresentação é a próxima. A banca já está posicionada." Ela assentiu e se despediu. "Boa sorte, Rodrigo. Ou melhor, boa adaptação." O mundo mudou. Rodrigo ficou parado, com o cartão de visita nas mãos. Pela primeira vez, não conseguia reduzir Clara a uma lembrança doméstica. Ela passou por ele sem pressa, sem ódio, sem pressa de mostrar nada, porque o que precisava ser mostrado já estava visível demais. 2 meses depois daquela tarde, Clara recebeu uma mensagem inesperada. Era de Rodrigo. "Precisamos conversar. É sobre a Bia." Seu primeiro impulso foi ignorar, mas algo naquela frase soava estranho. Então marcou um café em um shopping discreto, onde ele jamais imaginaria encontrá-la no passado. Rodrigo chegou com uma expressão que ela não reconhecia. Não era arrogância, nem charme calculado. Era cansaço. "Lorena me deixou", ele disse direto. "Levou metade do que eu tinha. E o resto eu perdi sozinho." Clara apenas o observava, não com raiva, com distância. "Você sempre me disse que eu não conseguiria sozinha, que eu dependia de você até para existir." Ela pausou, firme. "E olha onde estamos." Rodrigo abaixou os olhos. "Eu errei com você e com a Bia. Queria que ela crescesse sabendo que o pai dela tentou ser alguém melhor." Clara respirou fundo. "Rodrigo, você vai ter que conquistar esse lugar na vida dela. Não com discursos, com presença, com verdade." Ele assentiu. "E quanto a você, tem alguma chance de me perdoar?" Ela pensou, mas não hesitou. "Não, não pelo que você fez, mas também não te odeio." Rodrigo parecia aliviado e arrasado ao mesmo tempo. Clara se levantou, pegando a bolsa. "Você me deixou quando eu estava no chão, acreditando que era o fim.
Mas sem querer você fez o oposto. Você me deu o começo. E antes de sair, olhou uma última vez para ele. Obrigada por ter me abandonado, Rodrigo. Foi assim que eu voltei para mim. Algumas perdas vêm disfarçadas de tragédia, mas são, na verdade, resgate. Clara não venceu para provar nada para ninguém. Venceu porque pela primeira vez deixou de se convencer de que precisava ser pequena para ser amada. Rodrigo era só o reflexo de tudo o que ela acreditava que merecia, quando ainda não se conhecia por inteiro. E Lorena foi apenas o espelho que mostrou o quanto o mundo pode ser cruel com mulheres que param suas vidas para sustentar a de outros. Mas o tempo não tem pena, nem pressa. E quando Clara finalmente virou a chave, descobriu que ainda sabia construir. Não só edifícios, mas uma nova identidade. Porque no fim, o que define a força de alguém não é o que ela perdeu, mas o que ela recusou a aceitar como destino. Clara não reconstruiu a vida para se vingar. Reconstruiu porque entendeu que não precisava mais pedir permissão para existir. E talvez essa seja a maior justiça de todas. Se essa história te tocou de alguma forma, deixa um like. Ele mostra pra gente que vale a pena continuar contando histórias assim. E aproveita. Me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Leio tudo com carinho e faço questão de responder quem tira um tempinho para escrever aqui. Se acredita no poder de histórias reais e emocionantes, se inscreve agora no canal. Cada nova inscrição é o que mantém esse projeto de pé. E não sai ainda. Escolhe uma das duas histórias que estão na tela e continua aqui comigo. Te vejo no próximo vídeo.